Vamos, dentro do capítulo da reprodução geral nas fêmeas, abordar um pouco da fecundação, apesar de fecundação ser um tema mais específico da disciplina de embriologia. Inicialmente, vamos conceituar a fecundação é a união de um ovócito com um espermatozoide, dando início, então, à formação de um novo indivíduo, e compreendendo um conjunto de eventos celulares que vai se iniciar com a penetração do oócito pelo espermatozoide e vai até a singamia, entendendo que singamia significa a união dos pronúcleos, pronúcleo masculino e pronúcleo feminino. O pronúcleo masculino é o material genético contido na cabeça do espermatozoide. E o pronúcleo feminino é um material genético contido no núcleo do ovócito. Nessa ilustração, é possível observar, após a penetração, a união dos dois pronúcleos e os cromossomas vão se alinhar na placa metafásica. E aí completa, então, o que é definido como sendo a fecundação. Mais uma vez. E a partir do momento que eles se organizam na placa, completou-se então a fecundação. Inicialmente, vamos conceituar a fecundação é a união de um ovócito com um espermatozoide, dando início então à formação de um novo indivíduo, e compreendendo um conjunto de eventos celulares que vai se iniciar com a penetração do oócito pelo espermatozoide e vai até a singamia, entendendo que singamia significa a união dos pronúcleos, pronúcleo masculino e pronúcleo feminino. O pronúcleo masculino é o material genético contido na cabeça do espermatozoide. E o pronúcleo feminino é o material genético contido no núcleo do ovócito. Nessa ilustração, é possível observar, após a penetração, a união dos dois pronúcleos e os cromossomas vão se alinhar na placa metafásica. E aí completa, então, o que é definido como sendo a fecundação. Mais uma vez. E a partir do momento que eles se organizam na placa, completou-se então a fecundação. Alguns fatores vão influenciar na fecundação. Um deles é a viabilidade dos ovócitos. Para ser viável, o ovócito ele precisa ter um tempo de vida entre 6 e 8 horas, para a maioria das espécies. No caso das cadelas, de 2 a 3 dias, ele se mantém, então, em condições de ser fertilizável. Além disso, esse ovócito ele precisa transitar por ambientes que sejam bioquimicamente normais, ou seja, ambientes que não haja inflamação, que não haja obstrução, porque todas essas alterações, seja do ponto de vista anatômico ou bioquímico, podem influenciar na taxa de fecundação de uma dada fêmea. Para entender um pouco sobre essa viabilidade do óvulo, considerado o tempo que ele tem de 6 a 8 horas, é interessante lembrar que existe na estrutura do oócito a corona radiata. Essa corona radiata ela é penetrada pelo espermatozoide, atinge até a zona pelúcida, atualmente mais chamada de membrana pelúcida. Nesse ponto existem então os receptores específicos para os espermatozoides, de forma a bloquear a entrada de espermatozoide de espécie diferente. Penetrando na membrana pelúcida, atinge a membrana vitelínica do oócito. E esses grânulos que a gente observa são chamados de grânulos subcorticais, são grânulos de proteína e, por um bloqueio à polispermia, quando o espermatozoide toca na membrana vitelínica, todos esses grânulos eles vão migrar e vão ficar bem juntos à membrana vitelínica. Com isso, ocorre um enrijecimento por meio dessa quantidade maior de proteína e os outros espermatozoides não vão conseguir penetrar no citoplasma do oócito. E então nós vamos ter apenas um pronúcleo masculino e um pronúcleo feminino. Outro fator bastante importante é o transporte do ovócito até o sítio de fecundação. Esse transporte ele se faz basicamente
em função de ação hormonal. E aí nós temos, nesse momento da ovulação, a presença de ocitocina, que acaba sendo importante para o transporte não só dos espermatozoides até o sítio, mas também o transporte do oócito. Mas o que é importante é que haja uma conjunção hormonal, que aí é o estrogênio, e que favorece o engurgitamento das fímbrias, que permite o maior contato com a superfície do ovário. Nessa ilustração, observa um ovário, então, ovulando, e por efeito do estrogênio, as fímbrias da ponta da tuba uterina acabam ficando mais pesadas. E ficando mais pesado, a imagem poderia mostrar um pouco melhor isso aí, esse ovário ele fica um tanto agasalhado então pelas fímbrias. E isso permite então que esse oócito liberado, como nós vimos, ele tem uma camada de ácido hialurônico, que sofrerá ação mais tarde pela hialuronidase, então ele tem um maior poder de aderência, uma maior pegajosidade, acaba então se prendendo na fímbria e por movimento ciliar ele é levado para uma porção média da tuba uterina, que acaba sendo então o sítio de fecundação. Então, para que haja fecundação, é interessante considerar então que o transporte do ovócito até o sítio acaba sendo então um fator que pode interferir sobremaneira no processo. A contração muscular e o batimento dos cílios da tuba uterina na direção do útero vai garantir com que esse oócito caminhe na direção do útero e encontre com o espermatozoide já capacitados e a fecundação poderá ocorrer. Outro fator que interfere na fecundação é a viabilidade agora do gameta masculino, então a viabilidade do espermatozoide. Para ser viável, o espermatozoide ele tem que estar, na maioria dos mamíferos, entre 24 e 48 horas após a ejaculação. Já nos cães e garanhões, ele pode demorar de 3 a 7 dias viável no sistema genital da fêmea. Lembrando que nessas espécies, os oócitos também têm um prazo de vida maior e demora um pouco mais para que haja maturação. Por uma questão de adaptação evolutiva, os espermatozoides, então, dessas espécies acabam tendo um maior tempo de viabilidade, um maior tempo de vida útil. E, assim como os oócitos, os espermatozoides têm que sempre transitar por ambientes bioquimicamente normais, não só desde a cauda do epidídimo até o trato genital da fêmea, encontrando vagina, cérvix e útero também em condições de normalidade, em condições tão saudáveis, para que não haja impedimento para que essa fecundação ocorra. Os espermatozoides são extremamente sensíveis à alteração de pH, então é necessário que esse ambiente seja bioquimicamente neutro. Outro fator que acaba influenciando na fecundação, vai ser mais comentado na reprodução de macho, é a capacitação espermática. É necessário que o espermatozoide do bovino sofra um processo de capacitação, que dura de 7 a 8 horas na maior parte das espécies, sendo que no suíno esse período é de 1 a 2 horas. Antes do processo de capacitação espermática, esse espermatozoide ele é inviável para fecundação. O que significa dizer, se extrairmos da cauda do epidídimo um espermatozoide e colocar em contato com o ócito, a chance de fecundação é mínima. Isso ocorre porque durante a capacitação, durante esse processo, ocorre a remoção de glicoproteínas, que são originárias não só do plasma seminal, assim como do epidídimo, do líquido epididimário, e essas glicoproteínas que surgem, né, tanto no epidídimo quanto no ejaculado, acabam sendo extraídas da cabeça do espermatozoide quando está em contato com enzimas do sistema genital da fêmea. E isso demora, no caso então de bovinos, de 7 a 8 horas. Uma vez capacitado, o espermatozoide tem plena condição de fecundar um oócito. Outro fator é o transporte do espermatozoide até o sítio de fecundação. É importante, né, que tenha uma pressão negativa, e ela existe, uma pressão negativa no lúmen do útero, e associado às contrações do útero e da tuba uterina, e aí participando tanto a prostaglandina F2-alfa, que é contratora, assim como a ocitocina, esses espermatozoides chegam então até o sítio de fecundação, normalmente deixados no fundo de saco vaginal, adentram pelo canal cervical da cérvix, vão até o corpo do útero, se distribuem pelos cornos uterinos e vão para as tubas uterinas.
de onde houver a fecundação, a tendência desse oócito é vir para o terço médio da tuba e ali ocorre a fecundação. Esse transporte até o sítio de fecundação, ele é muito mais influenciável pela ação hormonal do sistema genital da fêmea, prostaglandina e ocitocina, então levando à contração da estrutura uterina de todas as estruturas do sistema genital, e muito menos importante do que os movimentos próprios do espermatozoide. Há essa tendência, por ele dispor de um flagelo, imaginarmos que seja muito importante o movimento próprio do espermatozoide. Não é tão importante como nos pareceu a princípio. Os espermatozoides destinados à fecundação, na verdade, são aqueles transportados mais lentamente e que ficam retidos nos reservatórios do sistema genital da fêmea, cérvix, junção útero-tubária, e são liberados aos poucos, sem que ocorra danos celulares acarretados pelo movimento rápido e já capacitados. O que significa dizer que aquela velha ideia de que o espermatozoide que sai na frente é o vencedor, isso cai por terra, porque se for muito afoito na viagem dele em direção ao sítio de fecundação, ele acaba sofrendo danos celulares e, com isso, ocorre a morte da estrutura celular. O transporte do espermatozoide ele vai poder ser resumido, então, em 3 estágios. Primeiro, um transporte inicial rápido, que vai ocorrer dentro da vagina, dentro da cérvix. E na medida que ele vai evoluindo ou caminhando dentro do sistema, ele vai estabelecendo alguns reservatórios e ficam mais ou menos paralisados, com isso gasta menos energia, e depois ocorre um processo de liberação lenta, também por ação hormonal, que vai abrindo e permitindo a passagem dos espermatozoides, e eles lentamente caminham até o sítio de fecundação. Mostrando então o transporte até o sítio de fecundação, mostrando então que normalmente é colocado no fundo de saco vaginal, e aí ocorre então um transporte rápido, ele passa para dentro da cérvix, muitos deles seguem adiante, outros ficam retidos nessas pregas cervicais e pode ser depois liberados lentamente para que sigam no caminho então para o corpo uterino, depois para o corno uterino, até que chegue finalmente então aqui no sítio de fecundação, já próximo à fímbria, que é chamado nesse terço médio então da tuba uterina, que é o local da fecundação. Se chega ao local da fecundação, e se já passaram as 8, 9 horas, esse espermatozoide ele está pronto, então, para penetrar na parede do ovócito ou oócito. Essa imagem, então, que sempre é utilizado para mostrar a fecundação, mostrando muitos espermatozoides no sítio de fecundação, acaba sendo, então, demonstrado que não é verdadeira, é apenas uma ilustração. E para quem é veterinário, tem que saber que isso é apenas uma ilustração feita de modo errôneo. Basicamente, o que nós vimos então foi a penetração de um espermatozoide na estrutura do oócito. Não chamamos em momento de óvulos, percebam isso aí, porque sabemos que atualmente o óvulo é uma fase do desenvolvimento embrionário. Então, após a fecundação, preferimos o termo fecundação e não fertilização. Então, depois da fecundação, se transforma então numa célula que é de um único núcleo, e depois ele vai sofrendo uma blastomerização, uma divisão dessa célula inicial, então fica sendo um embrião, que atualmente chama um embrião de uma célula, um embrião de 2 células, um embrião de 4, 8, 16, aí já passa a ser chamado de mórula. Já estamos, então, entrando num próximo capítulo, que é o capítulo da gestação. Chegando no útero, esse embrião ele vai passar por um período onde ele fica solto e, depois de um determinado tempo, variável entre as espécies, ele acaba, então, se prendendo à estrutura uterina e a gestação segue a termo. Esse é o próximo capítulo que nós vamos estudar.